Aleluia! Quero ser bem rápido, bem preciso e sucinto daquilo que Deus irá nos trazer nessa noite. Eu quero te convidar a você pegar a sua arma, que é letal contra principados, potestades, contra os demônios, que é a palavra de Deus. Não adianta, o diabo não sai se não for por intermédio da palavra. Ela nos dá o respaldo que podemos usar o nome de Jesus. Salmo de número 133. Oh, glória! Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar, queridos. Eu sinto Jesus passeando aqui no nosso meio. E o Espírito de Deus está me dizendo que hoje a tristeza vai embora e a alegria vai fazer parte do teu coração. Aleluia! Oh, glória! Salmos de número 133. Quem achou, sinaliza com amém. Maravilha. Verso de número 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em verso de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Versículo de número 3. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena e a vida para sempre. Fecha os teus olhos, santo. Curve a sua cabeça. Quando acabarmos de orar, não deixe absolutamente nada atrapalhar a recepção da mensagem de Deus aos vossos corações. Desliga seu celular, coloca no modo silencioso. Ninguém vai atrapalhar a intimidade e o relacionamento que você vai adquirir aqui agora. Se você precisar de água, nós temos aqui obreiros, diáconos e diaconisas que trabalham para o reino e está aqui para te servir. Mas é tão pouco tempo para nós ficarmos levantando. Dê o seu melhor para Deus, porque esse culto não é para mim, não é para você, esse culto é para Ele. Você não saiu da sua casa para receber o culto, você veio para prestar o culto de adoração, Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus Altíssimo, Soberano, nós nos prostramos diante da Tua magnitude, presença. Senhor, reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada. A Tua palavra diz que o Senhor opera o querer e também o efetuar. O Senhor é o alfa, o ômega, o Senhor também é o começo, o Senhor também é o final. Ó Deus, o motivo dessa reunião é porque nós estamos aqui para prestar ao Senhor a adoração genuína. Mas carecemos da mensagem que sai do teu coração para o coração da igreja, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha ser impregnada nos nossos corações. Eu sei que de mim, Senhor, nada eu posso fazer, mas quando o Senhor opera na vida daqueles que o Senhor chama, algo novo, algo diferente acontece. Então que nessa noite eu me disponibilizo para que a tua glória preencha todo o espaço, ó Pai, da minha vida, para que assim eu possa transmitir para a tua igreja. E desde já, nos quadrantes que estão nesse ambiente, eu digo para todos os demônios que tentaram se levantar contra essa vida: a autoridade máxima desse ambiente não é sua, Satanás. Você já perdeu essa guerra e também essa batalha, porque este homem e essa mulher está debaixo do governo que foi pregoado na cruz do Calvário, e pela cruz desceu a graça, e pela cruz desceu a vida, e pela cruz desceu a autoridade que nós usamos contra você nesse momento. Bata em retirada deste lugar, porque este lugar, se tu insistir em ficar, vai ser queimado pela presença da glória de Deus que está sobre este lugar. Assim nós oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Quantos crentes pentecostais nós temos nessa noite?
Mistura essa palma com glória, faz raiva no diabo. Aleluia. Podeis assentar. Se assenta com alegria. Nobres combatentes da fé cristã, que eu quero nesse momento trazer algo da parte de Deus. O texto em apreço diante de nós é um salmo tão pequenino, né? Diga-se de passagem, né, pastor Jefferson? Mas a gente vai aprendendo ao longo dos anos que Deus sempre tem as revelações da sua palavra para trazer para a nossa vida. E precisamos nesse momento fazer como uma apresentação e um pano de fundo, né? Nós precisamos entender algo muito importante, em que na época passada o povo vivia sobre o comando de juízes. Sobre o comando de quem? Isso. Os juízes, eles eram a autoridade máxima abaixo de Deus para o governo do povo. Amém? Todos concordam com isso? Diga amém. Então os juízes, pastor Alberto, eles tinham nos seus lábios aquilo que seria instituído como ordenança e como governo para o povo. Haja vista e todavia que nós, o povo de Deus, sempre careceu de uma referência de autoridade nas nossas vidas. Porque sendo assim, cumprimos valores e princípios que não são deturpados. Porque aquele que vive debaixo de autoridade, Deus abençoa continuamente. E com essa história de juízes, nós percebemos que o povo, eles, haja vista e todavia uma necessidade de um governo. E assim, o povo passa a não mais viver debaixo de um governo de juízes, e agora vão viver debaixo de uma monarquia. E com essa monarquia vão se levantar os reis. E quando se levanta os reis, o primeiro rei escolhido não foi escolhido por Deus. Eu disse isso no domingo passado. O primeiro rei escolhido foi o rei que foi escolhido pelos homens. O segundo rei da história de Israel não foi escolhido pelos homens, mas foi escolhido por Deus. Haja vista que o nome dele é Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Aleluia. Então, no meu pouco entendimento, pastor Jefferson, eu coloco Davi como um dos maiores monarcas que já existiu. Um dos maiores líderes que já existiu no passado, pastor Wander. Uma das maiores autoridades no quesito de liderança, no meu pouco entendimento. A visão que eu tenho, haja vista que existem outros, mas a visão que eu tenho peculiar, na particularidade, é Davi. Mas quando a gente fala de Davi, tem muita gente que gosta de associar Davi com sua queda. Mas esquecemos de dizer que o Salmo de número 51, nós vemos a oração que Davi fez para poder se reconciliar para com Deus. Porque se tem uma coisa que pode trazer o homem e a mulher de volta para uma intimidade, um relacionamento, se chama arrependimento. Ei, ninguém pode paralisar um coração arrependido e sincero diante de Deus. Talvez a sua dificuldade e a minha é que nós esquecemos de chegar diante do Senhor em arrependimento. Todo aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que estava achando que tudo estava perdido na tua história. Ele foi para a cruz do Calvário para derramar a graça sobre a nossa vida. Ele foi para a cruz para dizer para mim e para você que toda cédula de culpa foi riscada, foi apagada. Ei, diga para Satanás nessa noite: tu não pode me acusar de nada, porque ele me garantiu que hoje é um bom dia para se levantar em arrependimento a Deus. Aleluia. E o escritor do livro do Salmo 133, nada mais é do que ele, o jovem Davi.
Um dos grandes monarcas, ele escreveu o Salmo de número 133. E deixa eu dizer algo muito importante, porque existem na Bíblia 14 salmos que são cânticos. Esses cânticos são cânticos de peregrinação. Ou na sua Bíblia deve estar dizendo que são os cânticos da subida. Mas o que é isso? É porque o judeu, ele fazia 3 vezes no ano a sua peregrinação. Porque o judeu, haja vista e todavia, que existia no passado 3 grandes festas que para o judeu era inadmissível não ser participante. Quais são elas? Descrita em Deuteronômio capítulo de número 16, versículo de número 16 e também no número de número 17. Quais festas que são? Primeira, festa dos pães asmos. Segunda, festa da semana. Terceira, festa do tabernáculo. Por isso, o título desses 14 salmos, que na verdade são cânticos de peregrinação. O judeu ia para onde? Para o lugar aonde o templo estava. Aonde o templo estava? Em Jerusalém, ou seja, Jerusalém. Então todo judeu autêntico, ele tinha a sua vida cotidiana, mas 3 vezes no ano era inadmissível, e muitos deles passavam dias, semanas em adoração nessas 3 festas ao Senhor. Vamos entender algo muito importante nesse segundo ponto que estamos trabalhando. Primeira coisa, irmão Oséias, é que nós falamos que o óleo ao qual nós estamos trazendo, e que o salmista está dizendo, não é qualquer óleo, é um óleo precioso. Repita comigo: o óleo é um óleo precioso. E nós percebemos que o óleo, ele vai para a cabeça e desce até a planta dos pés e passa nas vestes. Pastor Alberto, quando nós olhamos para esse contexto, nós precisamos entender sobre o que um sacerdote usava, uma veste sacerdotal. Eu falo, Espírito Santo, tem medo. Quem tem medo de perder não tem coragem de falar. Eu já ganhei tudo. Nós temos uma mansão para morar. Então o que vier é lucro, querido. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Então, a visão bíblica, pastor Jefferson, todos nós que estamos aqui nos tornamos sacerdotes. A veste que um sacerdote usava não era qualquer uma. Era uma veste diferenciada. Né, Nathalie? Você gosta de estudar as coisas dos hebreus, né? Shalom, Adonai, Baruch, Rabá, Bet Shem, Adonai. Nós vamos entender. Obrigado, querido. Isso é lindo, vai morar no céu, viu? Mas só tem uma pessoa que é mais linda que o senhor, viu? Está ali no cantinho. Minha digníssima. Irmãos, em uma veste de um sacerdote, pregador Lucas, nas 4 pontas haviam tranças. E na somatória, irmão Ailton, dessas tranças, nós vamos ter 613 tranças. Amém? Me pergunta o que é isso? Eu te respondo. Haja vista que nas 4 pontas, representada por 613 tranças, que representa preceitos para um judeu, que também é chamado de mitzvot ou mitzvat, que são preceitos, normas e leis que todo judeu havia de seguir. E elas eram subdivididas entre 365 que dizia não faça, não conclua, não execute, não faça isso. E de um outro lado existe 248 que estava dizendo faça, conclua, realize. O que isso está fazendo aqui nesse texto? As 248 que são positivas, dizendo que faça, conclua,
pasmem os nossos corações, que são representados por exatamente os 248 ossos que compõem o nosso corpo. Segura nessa cadeira, porque se você não pular, eu pulo aí. Eu dou um karatê de Jeová em você. Porque representada por 248? É porque a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você. Deixa eu aquecer aqui. Não existe ninguém que é insignificante no reino. A mão precisa da outra mão, a cabeça precisa dos outros membros, o pé precisa da perna, da canela, do joelho, dos olhos, do ouvido. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa: você não é insignificante nem irrelevante. Você tem um valor nesse corpo. Esse corpo tem o cabeça que é Cristo, mas tem eu e você que é o membro que vai colocar para andar o reino de Deus. Não, se for para ele, aplauda mais forte. Mistura essa palma com glória. Aleluia. Se fosse para cantar um hino nesse momento, sabe o que eu cantaria? Eu cantaria: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tem alguém que está precisando de ouvir isso. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. O valor que você tem. Quando há unidade, repita: Ele está, o Espírito Santo se move em você, daí você pode então perceber que para Ele é importante. Por isso, diga: Urachandará, você tem o valor, o Espírito Santo. Mais uma vez, você tem o valor, e você tem o valor, o Espírito Santo. Para terminar, você tem o valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Não existe ferramenta jogada fora. Ferramenta de Deus é ferramenta. Eu encerro esse texto falando do terceiro e último versículo, que diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Por ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que o texto está querendo dizer? Como o orvalho de Hermon que desce, porque ali Deus ordena a bênção. O monte Hermon ao qual o salmista está dizendo é um monte que é coberto de gelo no seu pico, mas com o degelo, o deslejamento. Deixa eu falar essa palavra aqui. Essa palavra é tanto um ponto. Corta essa parte aí, não manda para o YouTube, tá? Para ficar bem fácil. Com o desgelo. Amém? Você pode dar um amém por isso? Não precisa ficar inventando moda, né? As águas desciam, e todas as províncias que estavam no entorno do monte eram abastecidas pelo Hermon.
O que eu vou entender com isso? É que a palavra descer no hebraico é iored, ou seja, desce e cobre tudo que está à sua volta. É bem notado que Israel é cheio de montanhas, mas não montanhas como no Brasil. As montanhas lá são pequenas, não são de grande magnitude como no Brasil. Mas o que o texto está querendo dizer, está querendo falar de mim e de você na particularidade. A água está descendo do Hermon, mas abaixo do Hermon existe um pico que é mais baixo. E consequentemente à sua volta tem outro, atrás tem outro, do lado tem outro. Mas a água que descia de lá abastecia de tal forma aquele lugar que todo aquele ambiente que era infrutífero passou a ser frutífero. Aonde tinha escassez passou a ter com abundância. O que o texto está querendo dizer que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é que todos serão abastecidos, seja aquele que está lá em cima em grande escala, seja aquele que está aqui embaixo achando que é insignificante, que não presta. Ai, meu Deus. A vida de unidade com Deus é que todos vão viver no mesmo propósito, recebendo da mesma fonte. Porque as nossas dificuldades com a nossa personalidade não vai nos atrapalhar. Porque o que o texto está dizendo é que mesmo sabendo que cada um ocupa uma posição, todos serão abastecidos e preenchidos por aquilo que está saindo lá de cima. O salmista diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer nesse momento? É que Davi estava falando, ei, porque a primeira coisa que Davi vai fazer, pastor Wander, sem sentar no trono, ou antes de sentar no trono, melhor dizendo, é trazer a arca da aliança. E o próprio Davi está dizendo, eu elevo os meus olhos para o monte. Por quê? Porque Jerusalém ficava lá no alto. E o que tem em Jerusalém? Jerusalém tem o templo. O templo simboliza o quê? Aonde a presença de Deus se manifesta. Ele diz na tua palavra, hoje eu não habito mais em templo construído por mãos de homem. Hoje eu habito em ti. Eu habito em você, mulher. Eu habito em você, jovem. Eu habito em ti. O que o salmista está querendo dizer? Nas figuras que ele é colocado, que ele coloca nesse texto, ele diz que é como um óleo que desce sobre a cabeça. Ele está usando a figura de um sacerdote. Ele está dizendo que viver em união é tão bom que a gente precisa de um sacerdote do nosso lado para que nos oriente. É tão bom e quão suave é que quando nós temos um sacerdote, nós temos a presença de Deus e aquele que representa Deus. É tão bom e quão suave é que não vai faltar o óleo naquele ambiente. É tão bom e quão suave é que aquele lugar não tem ninguém que vai pedir esmola, que vai ser aquele que vai pedir emprestado. É tão bom e quão suave é que todos aqueles serão prósperos, serão abençoados, serão cheios de Deus. É tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É que a unidade vai trazer um princípio que não pode ser deturpado. Qual é? Todos estão andando no mesmo nível, todos estão andando no mesmo processo, todos estão indo para o mesmo lugar e todos estão respeitando a debilidade, a fragilidade de cada um. Não está abrindo a boca para falar, mas é um pinguço, é um sem vergonha, isso. Não. Todos estão respeitando a debilidade, estão dizendo, daqui a pouco ele vai ser transformado, daqui a pouco ele vai ser curado, porque o óleo de Deus que desceu sobre a minha vida vai transformar aqueles que estão à minha volta. Você acredita nisso? Que o óleo que está sobre você vai transformar a sua região.
Sabe qual é a ideia que o salmista está querendo trazer? Pastor Torginho, é porque a unidade traz um pedacinho do céu para a terra. Não, você não entendeu. Quando uma igreja está vivendo um princípio da unidade, está atraindo, está trazendo para a terra aquilo que o céu está produzindo, está tendo. Quando uma igreja está vivendo no mesmo propósito, na mesma diretriz, nos mesmos valores e nos mesmos princípios, nós estamos trazendo a essência daquilo que está lá em cima aqui para a terra. Dificuldades, debilidades, fragilidades temos, mas nós vamos ver unidos, porque Deus não chamou ninguém para ficar desagarrado, cada um vivendo os seus próprios deleites, as suas próprias consumpções, os seus próprios valores, os seus próprios concretos e desejos, mas estão vivendo sim em primazia na unidade, porque a unidade no corpo atrai a presença. Não pode um exército subdividido alcançar os seus êxitos na batalha. Amós 3:3 diz: poderão andar juntos se não tiver a concordância. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se o comando é do céu, se é o céu que está usando o sacerdote, continue acreditando, continue sonhando e continue indo, porque todas as batalhas que eu e você enfrentar, nós vamos ter vitória. Fica de pé no seu lugar. Fecha os teus olhos. Não sei como você entrou aqui, o que você está sentindo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se as coisas estão ruins, existe uma solução. Jesus é a solução hoje para a tua história. Jesus é o plano certo e concreto para mudar a tua vida. Mas isso não sou eu que posso fazer, porque nesse momento eu não posso decidir pela tua vida, mas eu posso dar uma injeção de ânimo para você. Se você atender para a voz do Espírito Santo, Ele vai fazer uma obra genuína na tua vida. Aqui não tem religião e nem religiosidade, porque isso não pode mudar a nossa vida. Quem muda a nossa vida é a palavra, e ela está sendo pregoada aqui neste momento. Não estou te chamando para você ser um frequentador de igreja, porque isso também não muda a história de ninguém. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas ainda continua com as suas fraquezas, não conseguiu mudar ainda. Eu estou te chamando para verdadeiramente entregar a tua vida, entregar o teu caminho e confiar no Senhor. Feche os teus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, perdoe os meus pecados, as minhas fraquezas, porque nesse momento eu entrego a minha vida e tudo que tenho ao Senhor. Os meus sonhos, os meus projetos, eu devolvo para o Senhor. Senhor Jesus, faça uma obra hoje na minha vida, porque não aceito mais viver uma vida de momento. Hoje eu me entrego totalmente ao Senhor. Chega de tristeza, chega de viver um momento. Eu quero viver a eternidade. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que lá permaneça até o grande dia do Senhor.